Olá, muito bom dia, minha deusa. Estamos aqui no 18º dia do nosso projeto 30 Dias de Reconexão. Um projeto que foi criado com o objetivo de fazer com que você se reconecte com quem você é de verdade, com quem você é na sua essência. E para isso, a gente também tem que buscar se aproximar de Deus, porque Deus é o nosso Criador, Ele sabe o nosso propósito, qual é o propósito único na minha e na sua vida. E por isso que quando a gente fala de se reconectar, de voltar para dentro, a gente precisa ter essa conexão maior com o nosso Criador. E é por isso que eu estou fazendo esse projeto aqui, que vai durar aí 30 dias. Até o Dia das Mães temos encontros diários, 6h30 da manhã aqui. E depois, se você não conseguir acompanhar aqui ao vivo, esses vídeos, essas aulas, elas vão lá para o meu canal do YouTube e o link está na bio. Então você também tem essa possibilidade de, inclusive, maratonar as aulas anteriores, que todas elas fazem parte ali de um quebra-cabeça que lá no final vai construir essa nova mulher. É isso que eu espero para você no final desse projeto e por isso estamos aqui. E cada dia tem um tema relacionado com isso. E hoje não é diferente e sempre a gente tem aqui como base do nosso estudo a palavra de Deus, a Bíblia. Então, hoje o nosso tema é perseverança em tempos difíceis. Quando a gente fala aqui de reconexão com a nossa essência, a gente está falando de mudança, a gente está falando de enfrentar desafios, a gente está falando de mudar perspectivas nas nossas vidas. E quando a gente fala de mudança, quando a gente fala de rotina, nem sempre é fácil você trazer novas atividades para a sua rotina, que você vai ter que desafiar a sua zona de conforto, você vai ter que ter um esforço ali um pouco maior até você se acostumar com aquelas novas atividades. Então a perseverança é algo fundamental nesse processo de reconexão e por isso eu trouxe esse tema aqui para hoje, para que você possa olhar para a sua vida, entender o que é que Deus espera de você quando Ele te coloca em situações onde você precisa provar, aumentar a sua perseverança. Tá bom, Deus? Então é isso que o que vai desenrolar hoje no nosso estudo. E, portanto, a nossa base vai ser Romanos 5, os versículos de 3 a 5, que diz assim: mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Ou seja, aqui a gente tem esse entendimento claro de que a perseverança é algo que Deus quer que a gente desenvolva. E para isso a gente precisa muitas vezes enfrentar dificuldades para que Deus use essas dificuldades para nos edificar, para fortalecer a nossa fé. Porque muitas vezes, quando você está diante de uma dificuldade, diante de um desafio, você tende a querer pensar que Deus não está olhando para a sua vida, que Deus não está preocupado com você. E aí você começa a desencadear uma série de pensamentos negativos e equivocados sobre Deus. Mas aqui nessa palavra que a gente leu, já está aqui dizendo que Deus, Ele derramou seu amor em nossos corações. Então, o que Deus quer é que a gente resgate esse amor, a gente use isso a nosso favor quando a gente estiver diante de uma dificuldade. Então, todas as vezes que, a partir de hoje, você enfrentar um desafio, você não vai olhar para esse desafio mais como uma coisa ruim, que você está passando por essa dificuldade, que é uma perda de tempo, que talvez é porque você está fazendo alguma coisa de errado. Pelo contrário, quanto mais a gente busca perseverar naquilo que Deus nos orienta na sua palavra, mais a gente vai ter desafio, pelo menos inicialmente. Porque quando a gente começa a se alinhar com a palavra de Deus, quando a gente busca ser coerente com aquilo que Deus quer que a gente viva, alinhe nossa vida, mude a nossa rota, faça algumas mudanças na nossa rotina, nas nossas atividades, para que a gente consiga, de fato, ser essa nova mulher em Cristo Jesus. Quando a gente está buscando isso, isso acaba
fazendo com que os espíritos malignos que não querem que você se edifique, que você se aproxime de Deus, ele vai te trazer situações para te distrair, para tirar o seu foco, para tirar a sua determinação. E é aí que a gente precisa perseverar, porque quando, até na palavra de Deus diz, né, que resistir ao diabo que ele vai fugir da gente. Então, inicialmente, quando você começa a sua caminhada com Deus, busca seguir os ensinamentos de Cristo, você vai ver que você vai ter muitos desafios que talvez até você fala, meu Deus, eu estava aqui perdida e agora que eu começo a andar com Deus parece que minha vida piorou. Não piorou, mas é preciso limpar, é preciso fortalecer a sua fé, a sua perseverança, a sua confiança em Deus, para que você cresça espiritualmente. Então é muito importante a gente ter essa perseverança forte na nossa vida. E Deus nos convida aqui na sua palavra a gente buscar olhar as nossas dificuldades dessa forma, olhando como um aprendizado, olhando como uma ferramenta mesmo que Deus está colocando para aumentar a nossa fé. Certo? E aí, quando você faz isso, você vai ver que você vai desenvolver uma confiança muito maior em Deus, uma maturidade espiritual, que também é fundamental nessa jornada. Porque não adianta nada a gente se encantar, entendi qual foi o papel de Jesus aqui na Terra, Deus o enviou como seu único filho, para poder nos livrar dos nossos pecados. Então, ele veio para ser o nosso Senhor e Salvador. E quando a gente reconhece Jesus dessa forma, ele já começa a transformar, porque o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então, quando a gente faz isso, esse processo ele já vai trabalhando, nos limpando, tirando todo aquele comportamento que muitas vezes são equivocados, que a gente nunca prestou atenção ou não sabia, não tinha um conhecimento de que era errado. E aí, quando você começa a caminhar nessa jornada, você vai vendo que você precisa mudar algumas questões na sua vida. Só que, de novo, como eu disse aqui no início, quando a gente fala de mudança, muitas vezes a gente vai ter resistência, porque a própria mente nossa, ela vai querer que a gente economize energia. Então, tudo aquilo que nos deixa na zona de conforto, isso faz com que economize essa energia. Então, por isso que às vezes você fala, meu Deus, eu quero fazer essa nova atividade aqui, eu quero emagrecer, eu quero ter uma nova rotina, e eu tenho muita dificuldade. Por quê? Porque ali vai demandar uma energia grande de você. Mas, como o seu corpo ele tem essa tendência a querer conservar, economizar, e você vai ter essa dificuldade. Mas aqui Deus nos convida a perseverar. Diante da dificuldade, a gente não se abater, a gente não desistir, pelo contrário, manter a nossa confiança nele, sabendo que ele está nos amparando. Então, aqui eu quero trazer alguns pontos relacionados com isso que também está nesse trecho, né? Então, aqui, quando a gente fala das tribulações, elas fazem parte da nossa vida e também da vida cristã, porque a gente vai ter sim aflições. Tem gente que acha que agora que começou sua caminhada com Deus, você agora não vai ter problema nenhum na sua vida. É claro que você vai ter. Só que a forma que você encara, como você lida com cada situação é totalmente diferente, porque você tem a clareza, você tem a certeza que Deus está te amparando em todos os momentos. E além disso também é importante destacar que quando você enfrenta uma dificuldade, isso não significa que Deus te abandonou. Mas aquilo que eu disse, ele está te reconstruindo interiormente. Ou seja, para que você possa viver o propósito que Deus tem para você aqui na Terra, você precisa se aperfeiçoar, você precisa se desenvolver em algumas áreas. Às vezes é a questão espiritual também, né? Mas não só isso. Você precisa aprender a lidar com pessoas, você tem que aprender a ser mais humilde, você precisa deixar seu orgulho de lado. E como que você vai ser forjada, como que você vai ser lapidada se você não tiver as situações na sua vida? Como é que você vai se tornar uma mulher mais humilde se você não passa por nenhuma situação onde vai exigir esse seu comportamento? Da mesma forma, como eu vou me tornar uma pessoa mais amorosa se eu não tenho situações onde vai dificultar ali a situação onde eu tenho que usar o amor para poder solucionar aquela questão? Então veja, quando a gente olha para as dificuldades, quando a gente olha para as situações que nos acontecem com esse olhar de aprendizado, você vai ver que não é nada em vão.
Mesmo as situações assim tristes, que na hora você não entenda, que você fale assim, meu Deus, por que que isso está acontecendo comigo? Não tenha clareza naquele momento, mas saiba que isso é um preparo. Deus está te fortalecendo para que você consiga ser essa mulher perseverante para você viver o seu propósito. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, Carla, eu quero viver isso. Na minha mentoria mesmo, uma das etapas que a gente tem é analisar os sonhos. Então a gente olha para os sonhos dessa mulher e vê o que é que ela anda fazendo no seu dia a dia para alcançar esses sonhos. E muitas vezes ela não está fazendo nada. E quando a gente vai olhar, tem vários comportamentos ali de autossabotagem que a gente precisa limpar, que a gente precisa tirar para que você possa viver aquele sonho que muitas vezes Deus colocou no seu coração porque faz parte do seu propósito. Então, para a gente viver isso, a gente precisa ir se lapidando. Às vezes você diz, eu quero realizar meu sonho amanhã, mas você não está preparado. Você provavelmente, se você ainda não está vivendo o seu sonho, é porque você ainda não está preparado. Então você tem que saber disso, que Deus está te preparando. E Ele vai usar situações, pessoas, para que você se desenvolva como ser humano. E a partir disso, quando você já estiver com seu nível de maturidade proporcional àquilo que você precisa para viver aquele sonho, aí sim você vai poder acessá-lo. Então é muito importante a gente ter essa clareza, porque às vezes você demora para você alcançar seu sonho e você está reclamando, você está murmurando. Tudo aquilo que Deus não quer que você faça, você faz porque você acha que está demorando demais para você, que está muito difícil, mas se você olha com esse olhar de aprendiz, você vai ver que você vai evoluir muito mais rápido nessa caminhada e talvez acessar muito mais rápido as promessas que Deus tem para a sua vida. E aí também, eu já falei isso, né, que as experiências nos ensinam a confiar mais em Deus. É como eu falei, quando eu estou diante de uma dificuldade, jamais eu posso pensar que Deus me abandonou. Pelo contrário, Ele está me fortalecendo para que eu possa ter uma fé maior, uma confiança maior, para que eu aumente meu amor e assim eu possa atrair mais disso na minha vida. E aí, quais são as dicas práticas que a gente pode pensar em desenvolver para que essa perseverança ela esteja se desenvolvendo, mesmo que a gente ache muito difícil encarar aquele desafio, aquela dificuldade mesmo que você está enfrentando? Como que você pode mudar esse cenário? É você buscar orar diariamente, você entrar em contato com a palavra de Deus, ler todos os dias, porque aqui Deus vai te trazer todos os ensinamentos que são necessários para o seu crescimento, seja ele emocional, seja ele espiritual, em todas as áreas na sua vida. Então, quando a gente começa a entender qual é o caráter de Deus, quais são os comportamentos que Deus espera de nós, a gente vai olhar para a nossa vida e vai ver o que a gente precisa se alinhar. E isso vai fazer com que a gente não tenha que passar muitas vezes por certas questões. Porque tem dificuldade sim que Deus vai colocar na nossa vida para que a gente cresça, para que a gente fortaleça a nossa fé, mas também tem outras dificuldades que são criadas por nós mesmas, porque a gente não está sendo obediente à palavra. Então é muito importante a gente conhecer, porque eu só posso obedecer aquilo que eu conheço. Como que eu vou seguir uma regra, uma lei, se eu não conheço a lei? Então você precisa conhecer as leis espirituais dada por Deus ao longo de toda a Escritura para que você possa alinhar sua vida. E aí, algumas dificuldades sim, não tenha dúvida, você não vai precisar passar, porque você já tem esse entendimento, você já está buscando se desenvolver baseado naquilo que Deus espera para a sua vida. E aí, uma outra coisa também interessante que você pode fazer é você declarar as promessas. Você olhar aqui na palavra de Deus quais são as promessas que Deus tem para a sua vida. E são inúmeras, são milhares de promessas que Deus tem aqui nessas escrituras. Então, como que eu vou declarar as promessas se eu não conheço? Então, de novo, a gente volta para a necessidade de ler, de buscar entender o que é que Deus quer para a nossa vida. E você vai ver, você vai se maravilhar com tantas coisas que Deus tem de bom para você. Só que aí você olha para a sua vida, olha para as circunstâncias que você está vivendo, você fala, meu Deus, isso que eu estou vivendo não tem nada a ver com as promessas de Deus. Pois é, porque alguma coisa precisa ser alinhada. Muitas coisas talvez precisam ser alinhadas na sua vida. Só que para isso vai exigir o quê? A perseverança.
é o nosso assunto de hoje. Vai exigir a perseverança, é você permanecer confiante mesmo diante daquela dificuldade e você olhando com esse olhar de aprendiz para você saber o que é que eu preciso aprender nessa situação para que eu possa avançar na minha caminhada. Então, quando a gente começa a trazer isso, isso vai facilitar a sua vida. E uma outra coisa também interessante que é você se cercar de pessoas de fé. Porque muitas vezes, principalmente aquelas mulheres, e não só quem está iniciando é porque não conhece mesmo. Mas tem mulheres que já estão na sua caminhada com Deus há tempos e mesmo assim esfriou. Já não tem mais aquela conexão diária, não busca esse relacionamento com Deus diariamente. E isso também faz com que você se afaste dessas promessas. E aí, uma orientação que eu te dou é você estar no meio de pessoas que têm uma fé forte. Porque às vezes você está precisando se desenvolver nesse lado. E se você anda com pessoas que são incrédulas, que debocham da sua fé, debocham das suas crenças, isso vai dificultar ainda mais. Então você tem que buscar caminhar com pessoas que já estão nessa jornada, que já têm um entendimento, que possa te dar uma força, principalmente nesses momentos aqui onde você está necessitando desenvolver sua perseverança. Essas dificuldades, essas circunstâncias ali que muitas vezes não são tão agradáveis. Então, quando você está caminhando com pessoas de fé, isso também vai melhorar a sua jornada, vai facilitar a sua vida de modo que você consiga ter muito mais clareza do que fazer em cada passo e você vai poder ter não só os seus sentimentos comandando as situações, mas você também vai ter a razão, você vai tomar decisões conscientes a partir de um entendimento que muitas vezes essa pessoa pode te ajudar te explicando alguma coisa e então é algo que eu recomendo muito que você busque ter. E muitas vezes a gente encontra essas pessoas numa comunidade, numa igreja, em algum lugar que você possa ter pessoas que já estão caminhando com Deus há mais tempo que você, ou que já tenham uma intimidade ali maior. Então é importante você buscar isso. E uma outra coisa também que eu gosto de falar a respeito da perseverança é você entender que essas dificuldades elas não são à toa, como eu disse aqui desde o início. Isso são ferramentas que Deus usa para poder fortalecer a nossa fé. Mas uma outra coisa também interessante é que você pode usar o exercício da gratidão, de você buscar estar sempre conectada com as coisas boas que já aconteceram, que você já tem na sua vida. Isso vai facilitar você entender que apesar da dificuldade, das circunstâncias ruins que talvez você possa estar passando, você também tem coisas boas acontecendo. E isso é maravilhoso, isso é muito importante para que você veja que Deus está sim agindo na sua vida. O fato de você acordar, de você ter saúde, de você ter uma casa, de você ter uma internet, se você está aqui me ouvindo, você está com a internet, de você ter um celular, um computador, não sei. Mas você tem muitos motivos já para você agradecer, de você estar respirando, de você estar enxergando. E quando a gente olha para isso, a gente vê a mão de Deus em cada detalhe. E aí a gente passa a compreender melhor que mesmo a gente vivenciando essas dificuldades, mas Deus não nos abandonou. Então, essas são as dicas práticas de hoje que eu recomendo que você faça. Você busque desenvolver na sua vida, que eu tenho certeza que a sua reconexão com a sua essência vai ser muito mais fácil. E para finalizar, quem está aqui chegando aqui de paraquedas, esse projeto ele tem 30 dias e é um projeto que eu já venho colocando aqui todas as aulas completas no meu canal do YouTube. Então, se você viu aqui um trecho dessa live, você não conseguiu pegar do início, todos os dias eu estou aqui 6h30 da manhã no Instagram, mas depois todas essas aulas elas sobem lá no meu canal do YouTube e você pode acessar e eu recomendo que você acesse para você saber o que você precisa desenvolver em você para você se reconectar com a sua essência, com quem você é, para você viver em verdadeira alegria, com realização, vivendo com amor, com paz, com todo esse senso de plenitude que Deus quer que a gente viva. Então, eu já tenho esse combinado com as deusas que me acompanham pelo YouTube para comentar aqui no YouTube qual é a frase do dia, né? Que no caso, hoje, nosso tema aqui está falando sobre a perseverança em tempos difíceis. E a frase que eu quero que você comente aqui para eu saber que você chegou até aqui nesse vídeo é que
A dor que te desafia hoje é a força que te sustentará amanhã. Vou repetir. A dor que te desafia hoje é a força que te sustentará amanhã. E aí, reforça aquilo que eu estou falando aqui ao longo de toda essa live, né? Então, a perseverança, ela precisa ser desenvolvida para que a gente esteja, se torne cada vez mais forte, uma mulher forte, segura de si, corajosa, para que a gente possa vivenciar todas as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Então, esse era o meu recado de hoje. Amanhã, o nosso tema também vai ser muito importante, que é guarde o seu coração. É outra orientação que Deus nos deixou aqui nas suas escrituras e é fundamental para que você consiga viver essa caminhada do autoconhecimento, que é o que eu falo aqui quando eu falo com as mulheres, né, as mulheres que me procuram como terapeuta, como mentora, para passar pelo meu programa. O que é que eu sempre recomendo? Que tenha essa força, essa determinação, essa perseverança para que você consiga trazer para a sua rotina os novos hábitos, porque o maior desafio é esse. No meu programa de terapia, você não vai passar só por um atendimento ali, passou e acabou. Não, você vai ter todo esse acompanhamento, você vai ter um plano de ação para você ter uma nova rotina, para você olhar para a sua vida e ver o que é que não serve e tirar, e você incluir aquelas atividades que são necessárias para você reprogramar sua mente, para você trabalhar aquilo que você precisa desenvolver. E a partir disso, você conseguir se tornar a potência que você já é, mas você poder colocar isso para fora, para você transbordar. Então, minha deusa, eu te espero aqui amanhã às 6h30 no Instagram, ou se você não conseguir nesse horário, eu recomendo que você vá no YouTube e assista ao longo do dia essa aula e todas as outras que já se passaram. Estamos aqui na 18ª aula, então já temos 17 aulas lá no canal do YouTube e você pode acessar gratuitamente Ouro em Pó. Então, esse é o meu convite. Amanhã estamos aqui juntas e eu espero te encontrar. Tenha um excelente dia hoje, que Deus te abençoe.